dor de cabeça pode ser sintoma de várias doenças, né? Como enxaqueca, sinusite, insônia, dentre outras. Como saber qual especialista recorrer? O médico de referência é aquele que te conhece e sabe qual especialista te indicar. Dr. Gerson, qual é o papel do médico de família e comunidade como médico de referência? Pois bem, Valnícia, o papel do médico de família e comunidade vai muito além, né, o médico de referência, muito além de apenas encaminhar, apenas direcionar para aquele especialista focal que seja indicado naquela situação específica. O nosso intuito é exercer os princípios da atenção primária, da atenção ao paciente, de uma coordenação de cuidado do paciente, de um cuidado como um todo, de ser o primeiro acesso desse paciente ao sistema de saúde, do nosso caso, a Unimed. E sendo o primeiro acesso, nós temos que dar acesso, que é o princípio principal da atenção primária. Fornecer porta aberta para que o paciente, para que o colaborador, para aquela pessoa que precisa de algum cuidado em saúde possa chegar sem problemas. Como as meninas já falaram aqui extensivamente sobre o período de espera, né? Sobre ter acesso à unidade de saúde. Em até 72 horas, a nossa média é menor do que isso. Normalmente é no mesmo dia, a gente guarda algumas consultas de demanda espontânea especificamente para isso, que é para a pessoa chegar naquele dia e conseguir acesso, e deixamos uma parte da agenda para as consultas agendadas. Com essa agenda avançada, né? É uma forma da pessoa resolver o problema dela, o agravo dela em saúde em até 48 horas. Que os estudos mostram que a grande maioria das pessoas se resolve sozinhas se não tiver um acesso até 48 horas. Até menos do que as 72 horas que na maioria dos casos ocorre. Então, a nossa função como médico de família é coordenar o cuidado desse paciente, coordenar a equipe junto com a enfermagem, como a Rafaela falou muito bem, junto com a equipe multidisciplinar. Sempre que há uma situação específica de saúde em que a gente tem que discutir, nós vamos sentar, vamos fazer reunião de equipe e vamos discutir. O médico de família, ele tem que gerenciar o cuidado do paciente como um todo. Então, inclusive, ele tem que ter alta resolutibilidade, porque se ele é o primeiro acesso, ele tem que resolver em até 80%, 90% das condições de saúde, dos agravos em saúde, para que aquele colaborador, aquele paciente, aquela pessoa que buscou o serviço, sinta-se satisfeito, sinta-se contemplado na sua necessidade. E se porventura estivermos aí diante de situações especiais, aí, entre torno de 20% a 15% que necessitam de uma abordagem da atenção secundária, do especialista focal, vai haver esse encaminhamento tentando direcionar corretamente para qual especialista é. E coordenando esse cuidado para que quando retornar, eu referencie a um especialista como médico de família e receba a contrarreferência com as orientações do especialista sobre aquele quadro de saúde. Sempre coordenando, porque aquele paciente pode ter outros agravos de saúde diferentes, que não são daquela especialidade. Então, a gente tem que organizar o uso de polifarmácia, de uma quantidade maior de remédio, se pode interagir uma medicação com a outra ou não. Inclusive, uma das grandes funções do médico de família, do médico de referência, é ser o gatekeeper, que é a função filtro, né? De ser o porteiro desse sistema de saúde, para poder gerenciar de forma organizada, para que não haja desperdícios excessivos. Se começa a haver um excesso de encaminhamentos de pacientes para uma determinada especialidade, de forma incorreta, às vezes uma pessoa que realmente necessita daquela especialidade começa a não ter acesso. Então, daí uma importância enorme da gente ter uma alta resolutibilidade dentro da nossa unidade. O exemplo que você citou, de uma cefaleia, de uma dor de cabeça, gera uma grande dúvida nas pessoas. Onde que eu vou? Eu vou no neurologista? Eu vou no otorrino? Eu estou diante de um quadro neurológico? Eu estou diante de um quadro de via aérea superior? Ou eu vou no oftalmologista? É um problema visual? Às vezes, porventura, roda em todo esse sistema de uma forma como uma peregrinação até acertar aquele especialista que era o correto, né? E às vezes realmente era algo de abordagem dos especialistas, mas a grande maioria das vezes as cefaleias são não neurológicas, então de resolutibilidade mais facilmente, ainda bem, né, Valnice? Quase todo mundo tem cefaleia ou dor de cabeça. Se fosse sempre um quadro grave, a boa parte da população seria submetida a doenças graves, e não é o caso. Então, quando ele retorna,
daquele tratamento específico, caso ele precisou de um especialista focal para aquela dor de cabeça, nós vamos receber aquela contrarreferência e coordenar aquele cuidado. E na grande maioria das vezes não chegará a ser encaminhado se for uma cefaleia tensional, se for uma enxaqueca de resolução mais facilmente, né? E quando você conhece o contexto de vida das pessoas, você conhece a expectativa delas melhor sobre a doença. Isso é primordial para nós médicos de família, né? Darmos voz ao paciente, entender qual que é a demanda oculta dele, a diferença entre os sentimentos sobre o que se sente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, para você, uma dor de cabeça é só um cansaço. Às vezes, para mim, eu estou com medo de estar tendo um AVC. Então, nós estamos tendo o mesmo sintoma, mas o sentimento sobre esse sintoma, ele é diferente, porque ele é muito individual, vai das nossas experiências prévias, né, dos nossos medos e anseios, das nossas expectativas. Então, abordar isso como médico de referência é fundamental para nós. E como a gente tem a longitudinalidade com o paciente, a gente o acompanha por longo período, as informações vão se somando. E aí vai diminuindo a chance de erro, principalmente com a equipe multidisciplinar ajudando, todos nós, né, em conjunto, e não o médico de referência isoladamente, não é como ocorre. Então isso aumenta a chance de acerto. Espero ter contemplado a sua pergunta. Sim, e o médico de família acaba virando um amigo, né? Ele acaba acompanhando esse paciente, né? Igual o senhor falou, de uma forma, desde quando ele entra até, né? Na medicina de família, a gente não tem paciente que a gente pode falar não, né? Isso não é da minha área, não existe isso, né? A gente não pode se dar esse luxo. Então, a gente vai acompanhar os pacientes em todas as idades, desde o nascimento, até, inclusive, desde o pré-natal, né? Até a sua senilidade, o falecimento e, às vezes, porventura, até um tratamento paliativo no final da vida. Então, obviamente, existe enorme proximidade, porque é fundamental na nossa abordagem, está nos princípios da atenção primária, a abordagem familiar. E também a abordagem comunitária, com as necessidades da comunidade. No nosso caso, a grande maioria das vezes aqui no Unimed Pleno, a comunidade é a empresa. Então, nós temos que atuar dentro dessa empresa. Quais os agravos mais comuns à saúde naquela determinada empresa que tem aquela determinada atividade fim, aquela situação, quais são os maiores riscos em UBA, das empresas de móveis, das empresas de estofado, ou se for uma empresa automobilística, ou se for uma outra empresa de porventura de outra coisa, né? A gente vai tentar ir de acordo com as necessidades de saúde específica daquela população específica da empresa. Entendi. O Unimed Pleno é um plano empresarial, né? Então, cuida das empresas, dos colaboradores e da família dos colaboradores também, né? Nesse caso. Exatamente, né? Os colaboradores, inclusive, tendem a se sentir mais satisfeitos sabendo que a família está sendo cuidada em conjunto, né? Isso melhora a satisfação, a sensação de cuidado, né? O nosso objetivo final é sempre levar qualidade de vida para as pessoas, né? Quem trabalha na área de saúde tem como função social fazer isso, né? O nosso interesse principal quando você escolhe ali uma carreira, uma profissão. E quando você leva saúde e qualidade de vida para toda a família, há uma tendência que aquele colaborador se sinta muito mais contemplado, muito mais satisfeito, né?